Olá, você está no SET Experience Academy. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é o ministro Fábio Faria. Fábio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão aqui participando desse painel. Ministro, até junho de 2020, o assunto das comunicações estava abaixo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em junho, o presidente Bolsonaro resolveu recriar o Ministério das Comunicações, dando maior relevância e importância ao tema. Quais são as atribuições da pasta e quais são suas principais preocupações e temas que o senhor vê que são importantes para que sejam tratados com prioridade? Então, Roberto, o Ministério foi recriado, das Comunicações, que ele era uma secretaria dentro de Ciência e Tecnologia, então não tinha tanta visibilidade, já que no passado esse ministério foi ocupado por pessoas que fizeram um grande trabalho e que marcaram a sua passagem pelas comunicações, e o presidente decidiu dar uma dimensão maior, recriando o ministério, que foi importante para o setor, tanto de radiodifusão como o setor de telecomunicações, que a gente tem tantos desafios em comum. Na pandemia, nós vimos a importância, por exemplo, do setor de telecomunicações e de radiodifusão, até porque aonde não chega a internet, que só atinge 80% da população, as pessoas ficam sabendo das informações pela TV aberta, que praticamente chega na casa de todos os brasileiros, e nós precisamos, durante esse período, divulgar as ações do governo, o que é que o governo ia fazer para manutenção dos seus empregos, o auxílio emergencial que atingiu 67 milhões de brasileiros, como ia ser a sua distribuição. A Caixa Econômica fez 105 milhões de contas digitais, então, como poderíamos imaginar isso tudo sem comunicação, como é que as pessoas iam ter acesso a isso? Então, a recriação foi muito importante. Nós conseguimos saber as prioridades do setor, conversar com cada um, conversar com as associações. Nós temos hoje algumas coisas que já foram feitas, como quando eu me reuni com o pessoal da ABERT, da Abratel, nós falamos sobre o Ginga D, por exemplo. Eu quero começar citando, o Ginga D vai ser a partir do ano que vem. Nós iremos começar a fabricar as TVs que são fabricadas no Brasil, terão Ginga D. Em 3 anos, 90% das TVs do Brasil terão Ginga D. O Ginga D é a interatividade da TV aberta. Você vai fazer com que a pessoa que está em casa consiga interagir com quem está na televisão e vice-versa. Você vai poder fazer compras pelo seu controle, o apresentador, a atriz, o ator, enfim, vai poder vender ou fazer uma propaganda. Então, vai ser um grande shopping também. É uma novidade para a TV aberta, que isso existia só na internet, e também vai ter na TV aberta. Na rádio, por exemplo, nós estamos desenvolvendo e trabalhando junto com a economia para trazer para a rádio virar, da mesma forma que colocamos o Ginga D na TV, colocar a rádio dentro do celular. Então, cada celular do Brasil ele vai ter rádio sem que seja necessário comprar pacote de dados ou acessar via Wi-Fi. Enfim, então, se você estiver numa localidade remota, sem acesso, se você não tiver mais dinheiro no mês ali, tiver acabado o seu plano de dados, você vai poder escutar a sua rádio todos os dias para você ficar bem informado. Então, isso foram demandas que nós fomos fazendo no setor. Por exemplo, várias portarias importantes, já foram 3 ou 4 portarias importantes, todas em consonância com o setor, ouvindo o setor. A Anatel tem trabalhado muito próximo do Ministério, nós temos conversado muito com a Anatel. Nós teremos o leilão de 5G no ano que vem, que vai ser um leilão muito importante para o país, para o Brasil, porque nós, com o 5G, virão novas profissões, nós teremos telemedicina funcionando, nós teremos veículos autônomos, nós teremos a internet das coisas, que é o IoT, funcionando assim de forma bem complexa mesmo, porque hoje é uma coisa muito que você consegue apenas visualizar algumas coisas, mas você vai ver realmente
como a mudança vai fazer com que surjam novas oportunidades para os brasileiros. E não é só apenas o aumento de velocidade. A TV digital, né, que nós iremos, a importância de concluir o programa, tem uma sobra, por exemplo, de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que na Anatel, e nós estamos conversando, né, com a Anatel, para que a gente possa cumprir uma ordem que foi feita até pelo próprio TCU, uma recomendação que tem prazo para que a gente consiga concluir, para que todas as TVs deixem de ser analógicas e passem a ser digitais, e com a utilização dessas sobras, que vai ajudar muito, porque nós já estamos em 2020, entrando em 2021, então as pessoas querem realmente poder ter a oportunidade, né, de ter comunicação, de ter TV digital. Nós temos também aqui a SECOM, que veio para o nosso ministério, que é a comunicação social do governo. A gente, com isso, faz com que a gente possa alinhar um pouco mais o discurso de comunicação, já que o ministério ele tem uma transversalidade muito grande, porque ele se comunica com todos os outros 22 ministérios, até porque todo mundo se comunica e precisa fazer comunicação. Nós acabamos entrando também até na articulação junto com a Segov, porque quando tem algum projeto mais complexo que vai para o Congresso, às vezes a gente precisa explicar melhor, precisa comunicar melhor, então somos demandados de todos os lados. Isso tem trazido uma atribuição que demanda tempo, porque são atribuições que a gente sabe do tamanho da importância, né? Que tem uma reforma tributária, por exemplo, um projeto de lei importante, de alta relevância no Congresso, e os deputados e senadores, quando não tem uma comunicação adequada, normalmente a população vai contra, pressiona e acaba ali o governo sofrendo uma derrota, porque a gente não conseguiu mostrar a importância do projeto para a população. Isso impacta, né, diretamente aqui. Nós temos os Correios, que estamos com um processo de ou privatização ou um modelo parecido, que vai ser ao longo do ano que vem. A EBC, que agora mudamos até o presidente nos últimos 30 dias, assumiu o Glenn, que é da área do setor de radiodifusão, que tem um desafio pela frente aí na EBC. Eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho à frente da EBC. Nós temos também a Telebrás, que a Telebrás, junto aqui, a parceria nossa do Ministério, já levamos internet para 12 mil pontos do Brasil, lugares remotos, lugares, por exemplo, a maioria desses pontos são escolas rurais, que não tinha nenhum acesso, unidades de saúde, Wi-Fi na praça, lugares que não tem internet, a gente leva o Wi-Fi para a praça e faz com que a população possa se encontrar ali à noite para utilizar a internet, crianças jogarem, adolescentes estudarem, professores buscarem conhecimento, enfim. Então, são ações importantes que impactam aqui no nosso dia a dia. Então, é isso aqui. Eu fiz mais ou menos uma geral entre o nosso guarda-chuva aqui, o que nós temos no nosso ministério. Eu dei uma exposição bastante ampla, eu acho que cobriu muitos pontos que a gente gostaria de abordar. Eu colocaria só mais uma questão, ministro. Nesse mundo de mudanças muito rápidas, evolução tecnológicas, nós temos, assim, maravilhas acontecendo. Por outro lado, nós temos sobreposições de serviços regulados, como o do rádio, televisão, SEAC, a TV paga, e temos as plataformas digitais que gozam de uma quase desregulamentação. E elas se sobrepõem na prestação de serviço. Eu vi algumas declarações do senhor falando que precisa rever as regras dos serviços regulamentados, tentando tirar as travas ou as regulações que não fazem mais sentido, e também uma preocupação de entender as plataformas digitais. O senhor poderia falar um pouco dessa orientação à equipe técnica e como o senhor pensa nessa questão dessas evoluções tão velozes e que deixam, muitas vezes, o poder regulador no dilema de como não impedir a evolução e, ao mesmo tempo, organizar o mercado? Então, ontem mesmo nós fizemos uma portaria que nós iremos estudar, né, a lei do SEAC. Fizemos um grupo de trabalho, montamos um GT do Ministério,
Só que estamos agora, por exemplo, no período eleitoral, o Vanderlan, que é da comissão, que está candidato a prefeito de Goiânia, o relator, que era o senador que acabou falecendo, né, o senador Haroldo de Oliveira, do meu partido, e assim tem esse, e a gente precisa interagir, né, no presidente da comissão, com o relator. Acredito que pós-eleição a gente possa continuar esse trabalho que vai sendo feito, porque, como você falou, vem a modernidade, ninguém pode impedir a evolução, né? Ninguém pode impedir a vinda, né, da modernidade, mas isso é como aconteceu com o Uber, por exemplo. O Uber veio, nós tínhamos o táxi. Se o Uber viesse da mesma forma que estavam os táxis, nós iríamos quebrar os taxistas, né? E o que é que aconteceu? Nós recebemos o Uber, desoneramos o táxi, e os dois estão, cada um cumprindo a sua missão. E isso o Congresso sabe fazer muito bem, o Congresso sabe ajustar. Lá tem deputados dos extremos e do centro. Então, com certeza vai, quando tem o final do debate, ali sai algo em torno de um consenso, que muitas vezes a gente acha que é impossível no começo do diálogo, mas sempre sai um consenso. Eu acho que isso será muito importante, porque cada setor ele vai fazer a defesa, né? E assim o Ministério, consequentemente, vai ficar acompanhando e dando suporte aos deputados, aos senadores, para que a gente possa conseguir algo que seja justo, né? O setor vai participar do GT, da lei do SEAC, com certeza. Isso é a importância que tem, até para dar suporte tanto para o Ministério como para o Congresso. Então, eu acredito, Roberto, que isso será feito. Nós não podemos demorar muito com esse tema, até porque todos estão interessados nisso, e será feito de forma justa. Não acho que ninguém vem para derrubar todo mundo, nem ninguém vai travar ninguém de vida. Entendeu? Então, acho que a forma vai ser uma forma que venha para que seja praticamente como foi feito, né, com várias outras coisas que já aconteceram. Como eu citei aqui o exemplo do táxi e do Uber. Eu não queria aprofundar muito no tema, porque os senadores que têm o poder, né, de votar dentro do Senado, mas o que a gente vai defender lá é que seja feito de forma justa. É isso que a gente quer, sem pender para nenhum lado, porque o lado certo é o lado que seja justo para todos. Então, acho que, no final das contas, é isso que vai ficar. O senhor é conhecido como um homem de diálogo, de articulação, de ouvir diversas partes e buscar justamente essa conciliação. Então, eu acredito que vai ser realmente um excelente caminho. E gostaria até de aproveitar, ministro, para registrar aqui os sentimentos da SET pelo falecimento do senador Haroldo, que era um engenheiro de telecomunicações e que esteve envolvido em vários projetos de interesse do setor e que realmente foi uma grande perda para o Congresso Nacional. E por fim, ministro, que eu sei que o senhor está com a agenda super tumultuada, um tema que o senhor tocou superficialmente, mas que é provavelmente a principal pauta de 2021, que é o 5G. Todo o setor de produção audiovisual, de telecomunicações, de radiodifusão, está muito ansioso com a chegada do 5G, porque ele vai abrir portas de diversas aplicações, diversos serviços, muitos deles que a gente não tem nem ideia de como serão. O senhor citou aí telemedicina, a supervisão do agronegócio, e esses são os que a gente consegue ver, mas vai haver tantos outros que a gente não consegue nem imaginar. E aí tudo isso passa pelo modelo do leilão. O senhor tem defendido um modelo em que ele traga maior investimento para a sociedade. Mas tem correntes que defendem aquela via arrecadatória, em buscar uma maior arrecadação para o Tesouro. Será mais um campo aí para o senhor ter bastante negociação e diálogo. O senhor poderia adiantar um pouquinho essa questão do modelo do leilão? Qual a posição o senhor defende, mais ou menos como é que será traçado esse caminho da decisão do 5G? Eu acho que não tem um caminho diferente do leilão não arrecadatório, devido
a nossa deficiência do setor de telecomunicações. Nós temos 20% da população brasileira que não tem internet, são 43 milhões de brasileiros. E, fora isso, nós temos mais alguns milhões com internet de baixíssima qualidade. E como a gente pode fazer com que a gente leve mais infraestrutura rapidamente para a população é fazendo um leilão não arrecadatório. Então, isso é altamente defensável dentro do governo. Acho que a economia vai... O ministro Paulo Guedes é sensível a isso. Eu vou conversar com ele, eu tenho uma relação muito boa com ele. Também concordo que ele é um ministro muito justo, ele vai saber que nós precisamos dar uma resposta imediata, até porque é um pleito do presidente, é uma demanda do presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, fazer com que o nosso setor avance, que a gente consiga levar a inclusão digital para a população. Então, não vejo hoje nenhum com receio de que seja travado algum tipo de queda de braço em relação ao leilão, a forma do leilão. Acho que isso será feito de forma pacífica. E será de extrema importância. Como o senhor disse, nós temos aí um país que está pronto para receber o 5G, mas que ainda tem alguns bolsões e desertos de comunicação, de desertos digitais, que será muito importante realmente poder atender, e eu vejo que o senhor está totalmente comprometido em fazer esse atendimento. Ministro, respeitando sua agenda e o combinado, e sabendo que eu vou receber muitas críticas e reclamações dos colegas, eu gostaria de passar ao senhor para as palavras e considerações finais, para que a gente possa, então, encerrar esse bate-papo, que eu sei que, como eu disse, terei muitas reclamações, porque há um interesse muito grande em ouvi-lo. Então, Roberto, eu quero agradecer a você, a Roberto Franco, agradecer a Sete, agradecer a todos que estão nos ouvindo e dizer que é um prazer enorme falar com vocês, para que a gente possa falar sobre as atribuições do Ministério das Comunicações, né, os desafios que nós temos pela frente, e que aqui a nossa ideia é fazer com que o setor seja ouvido, né, que a gente possa ouvir todos eles e que a gente aqui consiga fazer de forma justa, conseguir defender os projetos que estão em tramitação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, junto ao presidente da República, tentar, nos nossos meios aqui, nos órgãos de regulação, enfim, a gente tem uma relação muito respeitosa, bem delimitada, mas que a gente interage, conversando, dialogando, ouvindo argumentações, que eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir fazer uma boa gestão aqui no Ministério das Comunicações. Obrigado, ministro. Nós sabemos que a sua agenda está super tumultuada, super complicada. Obrigado pela atenção. Todos nós da Sete do setor fazemos votos de que o senhor tenha uma excelente administração, porque isso significa mais segurança e mais oportunidades de negócio para um setor tão relevante. Agradeço a vocês, agradeço a todos pela participação, um abraço a todos. E para você que está nos assistindo, qualquer dúvida, comentário, por favor, encaminhe na área reservada logo embaixo do vídeo, e nós tentaremos introduzir esses temas e essas discussões em próximos encontros e próximos bate-papos. Muito obrigado, um abraço a todos.